E hoje nós estaremos falando da segunda mensagem que nós iniciamos, semana passada, sobre ouvindo a voz de Deus, espiritualidade significativa. Como nós falamos, o objetivo dessa série é nós experimentarmos e explorarmos algumas maneiras de ouvirmos Deus, ouvirmos a voz de Deus. Será que há algumas formas de nós desenvolvermos as condições no coração, na mente, para que ambos se abram para a voz amorosa de Deus? Então nós temos visto isso. Nós temos trabalhado aqui principalmente sobre a meditação, sobre a quietude da oração. Nesse mundo tão agitado que nós vivemos, nesse mundo tão acelerado, o dia a dia, nós vivemos a 1000 por hora, as pessoas, nós ficamos com dificuldade de dormir. Você deita na cama e não para, acelerado 24 horas. Então, Deus fala de algumas maneiras quando nós se apresentamos na quietude, e ali nós ouvimos Deus. Semana passada nós vimos Elias na caverna, veio vento, veio terremoto, veio fogo, e a voz de Deus não estava em nenhum daqueles lugares. Mas quando pairou-se um silêncio, uma brisa suave, Elias, o que você faz aqui? E essa voz mansa e suave foi que tirou Elias para fora da caverna. Então nós precisamos desse tempo, É muito bom nós termos esse tempo separado para Deus. Hoje nós iremos refletir sobre esse tema, ocupado demais, praticando a presença. Ocupado demais, praticando a presença. Eu leio com vocês hoje Lucas capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, 38 ao 42. Passagem bem conhecida. Jesus visita Marta e Maria. Só dá uns minutinhos. Lucas 10, 38. Diz-nos assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Ministre a Sua palavra em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eugene Peterson, um pastor bem conhecido em todo o mundo no meio protestante, autor de diversos livros, principalmente
na área pastoral, ele disse que desde o início, ele optou para um ministério que não fosse maior do que ele pudesse chamar as pessoas pelos nomes. Ele optou em nunca ter uma igreja de quantidade maior. Nós estamos falando de um homem bem conhecido no meio cristão, mas ele sempre optou para uma igreja, pastorear uma igreja, onde ele sempre pudesse olhar para a pessoa e se lembrar do nome daquela pessoa. E por causa disso, a sua igreja nunca passou de 300 pessoas. Assim ele permaneceu até em 2018, até que ele faleceu, um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos, eu considero. Em seu livro O Pastor Contemplativo, ele diz algo bem interessante sobre espiritualidade. Espiritualidade denota que Deus está fazendo algo antes que eu perceba. Antes que a gente venha perceber, Deus já está agindo. Deus já está fazendo. A minha tarefa, então, não é fazer que Deus faça algo. Quantos cristãos se identificam com isso? Acham que a vida dele é torcer o braço de Deus para que Deus faça aquilo que ele quer. E Deus já está fazendo. Então a tarefa não é fazer que Deus faça algo, mas discernir o que Ele já está fazendo. Nós precisamos dessa discernição, de perceber, de saber o que Deus já está fazendo. E espiritualidade significativa tem tudo a ver com isso. É chegarmos ao ponto de ouvirmos e discernirmos a voz de Deus no meio de tantas vozes que nós ouvimos. No meio das vozes da cultura, no meio das vozes da nossa natureza caída, no meio deste mundo polarizado que nós estamos vivendo. O que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Espiritualidade significativa é isso. É nós estarmos atentos para aquilo que Deus está fazendo. O problema é que muitas vezes, nós, atarefados, cheios de ocupações, essa grande ocupação nossa, nos impedem de ver o que Deus está fazendo e nos impedem de ouvir a voz de Deus. Estamos sempre ocupados. O texto em apreço que nós lemos nesta noite mostra bem isso. Jesus está vindo para uma cidade e ali ele é recebido por uma família que o conhecia e que ele conhecia. Nessa família tem duas irmãs. Uma se chama Marta e a outra Maria. A diferença delas são questões de coração, questões de atitude. Uma prioriza o tempo com Jesus. Uma prioriza aquele momento de estar com Jesus. A outra, agitada, na correria. A outra, sem parar, correndo de um lado para o outro. A diferença é que uma é impulsiva e a outra é contemplativa. A outra para ouvir. A outra para dedicar tempo. Algumas verdades para observarmos, que tem muito a ver conosco aqui. E eu vou falar a verdade, as pessoas são tendenciosas a se identificar com Maria. Mas eu lendo e relendo, eu percebi que tem muito de Marta. Em mim, em todos nós, tomara eu, né? Tomara que não seja só eu. Há muitas verdades aqui, que pode falar conosco nessa noite. A primeira é que nós somos ocupados demais para ouvir a voz de Deus. Não tenho tempo. Minha agenda é lotada. Tem uma frase de caminhão, né, de para-choque de caminhão, que diz: se você não tem tempo para Deus, você está perdendo, então, o seu tempo. Né?
Nós estamos sempre ocupados demais. Maria sentou-se ao pé de Jesus, ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Maria se senta aos pés de Jesus e ela está ali quieta. Ela quer ouvir, ela quer apreciar aquele momento, ela quer prestar atenção. E por que eu digo quieta? Perceba o verbo adversativo na frase, porém, que significa que é uma atitude diferente do outro. Sempre que vem o mas, porém, é adversativo. Então, a atitude de agitação de Marta nos mostra a quietude de Maria. Marta, porém, mostrando então o contrário da atitude de Maria. Marta está ocupada. Aliás, Marta faz questão de mostrar que está ocupada. Ô Jesus, você não está vendo não? Foi bem isso, porque ela falou assim, ó, não te importa, você não se importa. Não é nem questão da irmã, não chegou em Maria e disse, ó, você não me importa, você não se importa que eu estou fazendo o serviço? Ela tem essa necessidade de falar que ela está ocupada. Senhor, você não se importa que eu estou fazendo o trabalho e minha irmã está aqui? Pede para que ela venha me ajudar. E olha, como eu disse, é muito mais de Marta em nós. Sabe por quê? Nós gostamos de parecermos que estamos sempre ocupados. Nós gostamos de mostrar que estamos sempre ocupados, que não temos tempo. Não estou dizendo aqui no sentido exato do adjetivo, né? Porém, na maneira como é usada na maioria das vezes. Como que ela é usada na maioria das vezes? Nós gostamos de mostrar que nós estamos ocupados porque isso adula o nosso ego e também adquire a simpatia dos outros. Ai, como ele é ocupado. É aquele tal negócio, coitado, né? Ele é tão dedicado, não tem tempo. Ai, eu estou com tanta coisa para resolver, tenho tanta coisa para fazer. As pessoas olham e falam, nossa, que cara ocupado. Tem como você fazer isso? Ah, não dá, porque olha, nossa, como ele é ocupado. Olha como ele se sacrifica tanto, como ele não tem tempo. Nós gostamos de mostrar aos outros que estamos sempre ocupados demais. O problema é que muitas vezes, quando nós falamos isso, lá no fundo, há um pouco de vaidade em nós. Às vezes nós não analisamos isso. Mas lá no fundo, há um pouquinho de vaidade. Que maneira melhor de se parecer importante, que maneira melhor de se sentir significativo do que sendo bastante ocupado. Quando os outros notam isso em nós, eles reconhecem então a nossa importância. Quando as pessoas falam, nossa, ele não tem tempo, como ele é dedicado, como ele corre de um lado para o outro, como ele não tem tempo para me atender, como ele não... Isso faz, então, com que as pessoas tenham esse reconhecimento de importância, e então a nossa vaidade é alimentada. É alimentada. A palavra, então, nesse contexto, não é um sintoma de compromisso, mas é um sintoma de traição. De traição. Traição com as coisas que poderíamos, então, nos dedicar mais. Traição com o tempo que nós poderíamos doar mais. Exemplo, quando eu estou sempre ocupado, eu não encontro tempo para se dedicar à família. Mas eu estou cheio de compromisso, tenho conta para pagar, quem põe comida nessa casa sou eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo.
na verdade, nós estamos traindo aquilo que de verdade tem valor. Nossa família. E claro, aqui nós estamos falando de ouvir a voz de Deus. Quando, então, eu estou sempre ocupado em diversas coisas até mesmo legítimas, não estamos falando de coisas aqui absurdas, pecados, legítimas. Por exemplo, fazer as coisas para Deus. Tem gente que faz tanta coisa para Deus e não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Mas eu estou fazendo em nome de Deus. Eu faço isso para a igreja. Eu faço isso para Deus. Mas a pessoa não para um tempo para refletir aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para falar. Então, quando nós agimos assim, não é sinal de compromisso, mas é sinal que nós estamos traindo coisas que, na verdade, são mais significativas e mais valorosas. A segunda verdade é que nós precisamos, então, de uma disposição de coração para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de uma disposição do nosso coração para tirarmos esse tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para falar. Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que Ele ensinava. Com o decorrer do tempo, nós vamos perdendo essa disposição de coração, sabe? Lembra lá da igreja que se esqueceu do seu primeiro amor? Lá em Apocalipse? O decorrer do tempo, a rotina, da igreja, a rotina nessa caminhada, ela vai perdendo essa disposição de coração de estar com Jesus, andar com Jesus e seguir Jesus no seu caminho e ouvir o que Jesus tem para dizer. É por isso que nós precisamos, então, constantemente direcionar o nosso coração para Jesus. Constantemente isso. John Flávio disse: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter esse coração com Deus. Manter esse coração com Jesus. Priorizando Jesus. Esse puritano do século 17 teve um grande entendimento isso, principalmente naquela época, porque as pessoas se iniciavam e com o decorrer do tempo se afastavam. Então ele disse: olha, a maior dificuldade no início é ganhar esse coração para Deus, e nós sabemos, Deus ganha esse nosso coração para Ele. Mas no decorrer desse tempo, nós somos tendenciosos então a levarmos as coisas meia boca, vamos dizer assim, e manter esse coração com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 21, 22, ele disse que nós estamos sendo edificados juntos, para nos tornarmos então uma morada para Deus. Permita-me destacar isso e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração nessa noite. O nosso coração está sendo transformado. Ele está sendo transformado numa morada para Deus. Mas eu também não sei o quanto o seu, mas o meu coração, para ser transformado, ele precisa constantemente passar por uma reforma. E o seu não é diferente, porque nós temos essa natureza caída. Não é diferente. Então o nosso coração, passando por essa transformação de morada para Deus, constantemente passa também por uma reforma. Por isso, constantemente precisamos então fazer uma avaliação com o nosso coração, se ele está disposto a ouvir a voz de Cristo Jesus. James Smith, em seu livro Você é Aquilo que Ama, você precisa ler esse livro, ele diz que o nosso coração é como uma bússola.
E essa bússola nos direciona para um telos, um fim. Então o nosso coração está constantemente nos direcionando para um fim. Só que esse fim, que nós conhecemos a verdade, esse fim tem que ser Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ligado a isso, então, o nosso terceiro e último ponto, nós precisamos tratar como prioridade, então, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos tratar com prioridade esse tempo, para dedicarmos esse tempo de quietude, de oração aos pés de Cristo, para ouvir o que Cristo tem a nos dizer. Nós precisamos disso. Só que nós só vamos fazer isso quando buscar as crianças que está lá na agenda também tiver lá Jesus. Nós só vamos fazer isso quando o exame, dia tal, hora tal, também tiver lá na agenda, ouvir Jesus. Nós só vamos ter isso quando tiver lá, dentista, tal dia, alarme toca, para mim não esquecer a hora. Mas o alarme não toca, para mim sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Eu não tenho esse tempo programado. O alarme toca para tudo, para dar remédio, para tomar remédio, para levar as crianças na escola, para buscar as crianças na escola, para atender cliente, toca para tudo. Mas para ouvir Jesus, nós não programamos um tempo. Se isso é prioridade para nós, isso tem que fazer parte da nossa agenda. Aliás, ela tem que encabeçar e terminar a nossa agenda, na verdade. Nós precisamos tratar isso como prioridade. E de um lado, nós temos Marta. Marta agitada, preocupada, inquieta. Você se identificou com Marta aqui? Marta preocupada, agitada, inquieta, ansiosa, só o toco da unha, ansiosa, não para, com muitos detalhes, disse Jesus, com muitos detalhes. No meio disso nós temos Jesus. Jesus dizendo: uma coisa só é necessária. Só uma coisa é necessária, Marta. Você está agitada com tantas coisas, com tantos detalhes. Eu lhe digo que uma coisa só é necessária. Jesus continua: sua irmã Maria fez a escolha certa. Ela entendeu o que é necessário. No mundo, irmãos, numa cultura de competitividade, numa cultura de likes, numa cultura de compartilhamento, de views, nesse mundo de tanta competitividade, cada vez mais o tempo fica curto. Nós temos costumes de dizer, fala a verdade, parece que o tempo está diminuindo, mas eu garanto a você que às 24 horas continua a mesma coisa. A mesma coisa. O problema é, a pergunta é, em que nós temos gastado o nosso tempo? Em que nós temos gastado o nosso tempo? Quais são as vozes que nós temos ouvido? Marta está ouvindo a voz da correria, de dar conta das coisas. Maria quer ouvir a voz de Jesus, o necessário. Quais são as vozes que nós temos ouvido?
são as vozes que a igreja nesse tempo tem ouvido? Quais são as vozes que a igreja tem dado mais valor? Quais são as prioridades que a igreja tem discutido nesse tempo? Nós precisamos prestar atenção nisso. Eu e você continuamos sendo discípulos de Jesus. De Jesus. E nós precisamos de tempo para isso. Thomas Kelly disse: vivemos num emaranhado intolerável de agitações que só nos deixam, né? O só é palavra minha, né? Que nos deixam ofegantes. Na verdade, a gente corre de um lado para o outro, corre para lá e para cá e não passa esse negócio. E a gente só fica cansado com isso. Você sabe quando ele disse isso? Ele disse 1 ano após a morte de Martin Luther King, em 1969, em seu livro O Testamento da Devoção. Não existia smartphones nessa época. Não existia Facebook, não existia Instagram, não existia YouTube, não existia nada dessas coisas. E ele disse isso. As mulheres estavam menos no mercado de trabalho. E ele disse isso. As crianças daquela época não sofriam de ansiedade. E ele disse isso. Imagine hoje. Imagine hoje. Agora eu quero que você entenda. Eu não estou dizendo para você abrir mão, então, de suas tarefas e de seus compromissos. Não é isso. Mas eu estou lhe dizendo que há uma forma, então, de nós cumprirmos todas as nossas demandas do dia a dia, sem angústia, sem ansiedade, sem preocupação. Como disse Jesus, sem inquietação. Há uma forma, cuidando primeiramente da prioridade. Prioridade. O meu convite a você nessa noite é colocar esse tempo de quietude. Olha que delícia. Eu não sei você, mas eu gosto disso. Esse tempo de quietude, de contemplação em sua agenda, todos os dias. Talvez você vai fazer a sua agenda dessa semana. Marque lá. Talvez você vai colocar o alarme lá no seu celular. Coloca lá. Meu convite para você nessa noite é que você faça isso. Experimente. Experimente. Acorde 15 minutinhos mais cedo. 10 minutinhos que você já é acostumado a acordar. Faça isso. Vou dizer mais. Tente identificar uma forma que esses minutos, além de estar na presença de Deus, tem formas ainda que ela nos deixe de uma forma mais prazerosa. Um fundinho musical desse aqui. E você, no silêncio da quietude da oração, eu creio e sei que Jesus pode ministrar grandes coisas aos nossos corações. Só que para isso nós precisamos escolher a coisa certa. A coisa certa. Encerro com a frase de Jeremy Taylor. Tá difícil falar os nomes em inglês agora, porque agora nós temos a professora aqui. Tá complicado. Vocês não sabem a provação que é. A meditação é a língua da alma e a linguagem do nosso espírito. É nesse ambiente. Não só de falar, é lógico que você vai conversar com Deus. Mas é nesse ambiente de quietude
que a nossa alma ouve os tesouros celestiais que há no céu para nós. É no silêncio. Para refletirmos e praticarmos. Na maioria das vezes, a nossa ocupação excessiva tem a ver com a nossa vaidade. Você viu isso? Temos tempo para tudo. Mas, na verdade, nós queremos que nós nos tornemos significativos para os outros. E isso tem muito a ver conosco mesmo. Com nós mesmos. Tem mais a ver com nós do que com nossa agenda. Nós queremos alimentar essa vaidade. Segundo, faça uma avaliação como está seu coração. E eu acredito que sua avaliação vai ser a mesma que a minha. Eu acredito nisso. Que nós precisamos direcionar mais e mais o nosso coração para a cruz, com a disposição de ouvir o Senhor. Direcione o seu coração para a cruz nessa noite. Direcione o seu coração para a cruz do Calvário, ali onde Cristo entregou a sua vida por nós, para nos perdoar os nossos pecados. E é dali que você ouve a voz de Deus, que nós somos filhos amados dele. Faça uma avaliação. Terceiro, trate o seu tempo com Deus, de ouvir Deus, como prioridade na sua vida. Eu já te falei, nós somos tendenciosos a, no decorrer do tempo, ir se afastando disso. Mas hoje, o Espírito Santo fala aos nossos corações para nós voltarmos ao caminho certo. É por isso que a palavra de Deus se renova. Nós vamos ter, pelo menos igual a Rainha Elizabeth, 96 anos, tá bom? Eu quero mais, né? Mas você pode ter 96 anos e a palavra do Senhor vai sempre se renovar e te trazendo de volta as verdades que há nela. Coloque em sua agenda. Não abra mão disso. Faça um compromisso com Deus nessa noite. Faça um compromisso com Deus. Deus, aquele mesmo tempo que eu dedicava, eu quero dedicar ao Senhor. E quero passar esse tempo, ultrapassar. Então me ajuda. Fala com Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Com você que reconhece que o seu relacionamento com Deus precisa melhorar. É por isso que eu disse que eu quero orar com você. Porque eu também vou orar por isso. Para você que reconhece que o seu relacionamento com Deus precisa melhorar, que sabe que muitas vezes as nossas prioridades estão distantes de Deus. E com isso, quando nós agimos assim, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos Deus. Nós pecamos contra Ele. Mas hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu convido você a, juntamente comigo, pegar esse pecado, essa ofensa contra Deus, e deixar aos pés da cruz nessa noite, e assumir um compromisso com Ele, e de Deus recebermos perdão e graça, em nome de Jesus. Vamos orar, tirar um tempo de meditação.